Eu nunca acreditei em fantasmas até a noite em que minha avó morreu. Ela vivia em uma casa antiga no meio de uma floresta densa, a 3 horas da cidade mais próxima. Uma construção de madeira mofada, com janelas que rangiam como gritos abafados e um porão que cheirava a terra úmida e coisas mortas. Eu a evitava desde a adolescência, mas quando o telefone tocou naquela madrugada, com a notícia de que ela havia partido em paz, senti um peso no peito que não era só luto, era culpa. A última vez que a vi foi há 10 anos, quando eu tinha 15. Ela me olhava fixamente durante o jantar, seus olhos azuis quase brancos parecendo perfurar minha alma. Você tem o mesmo sangue, menina, sussurrou, segurando meu pulso com uma força sobrenatural. Na manhã seguinte, fugi de lá e nunca mais voltei. Até agora. A estrada para a casa era um serpenteio de sombras. Árvores retorcidas se inclinavam sobre o asfalto rachado, como dedos ossudos tentando agarrar o carro. O rádio parou de funcionar assim que entrei na floresta, substituído por um chiado intercalado com sussurros indistintos. Clara, pareciam dizer. Ignorei, atribuindo à exaustão. A casa estava pior do que eu lembrava. A tinta descascada revelava madeira podre e a varanda afundava sob meus passos. A chave que o advogado me enviou enferrujou na fechadura e precisei arrombar a porta. O interior era uma cápsula do tempo. Móveis cobertos por lençóis brancos, relógios parados na meia-noite e um retrato enorme da minha avó acima da lareira. Seus olhos seguiam meus movimentos. Decidi começar pelo quarto dela. As escadas rangiam como gemidos, e o corredor no andar superior era tão escuro que precisei acender a lanterna do celular. A porta do quarto estava emperrada, mas depois de um chute, abriu-se com um estalo seco. O cheiro era insuportável, uma mistura de ervas murchas e carne estragada. Na cama de dossel, uma figura sob um cobertor de crochê, mas quando puxei o tecido, só havia um travesseiro manchado de marrom. Alívio? Não por muito tempo. Na cômoda encontrei uma caixa de música enferrujada. Ao abri-la, uma melodia distorcida tocou e uma voz gravada em algum lugar entre o humano e o mecânico cantarolou. Dorme, Clara, dorme. A avó vem te buscar. Congelei. Clara era o nome da minha mãe, que morreu no parto. Minha mãe. Foi então que ouvi o primeiro gemido, vindo do porão. Desci as escadas de pedra, cada degrau mais frio que o anterior. A lanterna iluminou barris podres e ferramentas enferrujadas penduradas na parede. No centro, uma mesa de madeira com correntes presas às pernas. Manchas escuras se espalhavam pelo chão. Sangue. Antes que pudesse processar, uma risada aguda ecoou atrás de mim. Encontrou o quarto da vovó, não foi? Me virei bruscamente, nada, só a escuridão engolindo a luz. Clara sempre foi uma menina curiosa. A voz vinha de todos os lados. Agachada, agarrei uma foice pendurada na parede. Minhas mãos tremiam. Ela não queria ficar, mas eu ensinei direitinho. A lanterna piscou. Na parede à minha frente, vultos se moviam. Silhuetas de uma criança sendo arrastada, de uma mulher velha balançando algo que brilhava. Uma corrente? Você é igual a ela. O ar esfriou subitamente. Algo me puxou o cabelo. Gritei, girando a foice no escuro. A lâmina atingiu algo macio. Um grito dilacerante encheu o porão e a lanterna caiu, rolando até iluminar uma criança. Ela estava encolhida no canto, vestindo um vestido branco sujo de lama e sangue. Seu cabelo loiro cobria o rosto, mas através das mechas vi um olho azul pálido, igual ao da minha avó. Não deixe ela me pegar de novo. A criança chorou, a voz ecoando como se viesse de um poço. Minha mente entrou em colapso. Corri de volta para o andar superior, trancando a porta do porão com uma viga de madeira. Respiração ofegante, liguei para a polícia, mas a chamada caiu em estática. No quarto da avó, revirei gavetas até encontrar um diário embaixo do colchão.
As páginas estavam cheias de símbolos e relatos em uma letra trêmula. 19 de março de 1983. Clara não para de chorar. O ritual não funcionou. Preciso de mais sangue. 12 de abril. Ela fugiu para o poço. Tive que acorrentá-la. O pacto exige uma alma da família a cada geração. Minha neta virá. Minha neta. Europa. No quarto da avó, revirei gavetas até encontrar um diário embaixo do colchão. As páginas estavam cheias de símbolos e relatos em uma letra trêmula. 19 de março de 1983. Clara não para de chorar. O ritual não funcionou. Preciso de mais sangue. 12 de abril. Ela fugiu para o poço. Tive que acorrentá-la. O pacto exige uma alma da família a cada geração. Minha neta virá. Minha neta. Eu. Um barulho de correntes arrastando veio do corredor. A criança, Clara, estava lá rastejando pelo chão com os membros quebrados em ângulos impossíveis. Seu pescoço girava como um boneco de porcelana rachado e seu sorriso se alargava até rasgar as bochechas. Vovó disse que você vai brincar comigo, para sempre. A última coisa que lembro é o som da caixa de música tocando sozinha lá em cima e os dedos ossudos da minha avó saindo das sombras, segurando uma corrente prateada. Acordei no hospital. Disseram que me encontraram desmaiada na estrada, a quilômetros da casa. Não havia porão, nenhuma criança, só um poço antigo nos fundos, cheio de ossos pequenos envoltos em vestidos brancos. Mas toda noite, quando o relógio bate meia-noite, ouço a caixa de música tocar. E no espelho, por um segundo, vejo duas figuras atrás de mim. Uma velha sorrindo sem dentes e uma criança de olhos vazios segurando uma corrente. Elas estão esperando. E eu sei que cedo ou tarde vou puxar a corrente e descer de volta ao poço. Eu sou Camila, tenho 28 anos e vivo em São Paulo. Minha vida não é o que a maioria das pessoas esperaria de alguém da minha idade. Tenho um trabalho que para muitos é tabu. Sou garota de programa. Sei que algumas pessoas têm vergonha de admitir o que fazem para ganhar a vida, mas para mim é simples. Cada um na sua. Não sou digna de julgamento. Já passei por tudo nesse ramo. Desde encontros com homens em quartos de motel baratos, até os que se hospedam em luxuosos apartamentos. Alguns só queriam o prazer físico, outros, uma conversa sincera. Eu costumava achar que minha vida era apenas uma rotina, mas algo aconteceu naquela noite que me fez ver tudo de uma forma completamente diferente. Era uma sexta-feira à noite, uma das mais comuns. O telefone do meu aplicativo tocou. O cliente era um homem bem mais velho do que os que eu costumava atender. Tinha cerca de 50 anos, mas suas mensagens eram educadas, o que me fez não hesitar em marcar o encontro. Ele me pediu para ir até um apartamento em um prédio antigo na Zona Norte. Uma região pouco frequentada, mas não parecia ser uma área perigosa. Já tinha estado em lugares muito piores. Cheguei ao local e, quando o porteiro me indicou o apartamento, fiquei com uma sensação estranha. Não era apenas o prédio antigo ou o cheiro de mofo que permeava o ambiente. Algo me incomodava, mas eu estava tão acostumada com a rotina que ignorei a sensação. Subi até o sexto andar e bati na porta. Quando ele abriu, me olhei no espelho de dentro do apartamento. O homem não era feio, mas seu olhar era perturbador. Não era o olhar de um cliente comum. Ele parecia faminto, como se me observasse com uma intensidade diferente. Não era só desejo, era algo mais profundo, algo que eu não conseguia entender naquele momento. Entre, ele disse, com uma voz grave que parecia ecoar no corredor vazio. Eu entrei e percebi que o apartamento estava mal iluminado. Ele usava uma lâmpada fluorescente que piscava de vez em quando, fazendo as sombras se mexerem nas paredes. O cheiro no ar era pesado, quase insuportável, misturado com uma sensação de coisa velha e mofada.
Ao contrário do normal, ele não se apresentou ou fez qualquer tipo de comentário educado. Apenas me olhou fixamente e indicou uma cadeira em frente à mesa de jantar, que parecia estar lá só para observá-la, como se fosse um mero cenário. Eu me sentei, mas a sensação de desconforto só aumentava. Você vai me fazer companhia, não é? Ele perguntou, ainda em pé enquanto se aproximava lentamente. Respondi que sim, mas algo dentro de mim me dizia que eu não deveria estar ali. A atmosfera daquele apartamento era sufocante. As paredes pareciam se aproximar de mim a cada segundo, e o homem não parava de me encarar com os olhos fixos. Foi então que ele começou a falar sobre sua vida, sobre sua esposa, sobre suas perdas. Suas palavras pareciam sinceras, mas a maneira como ele as dizia, como se estivesse se desnudando, me deixava mais e mais nervosa. E logo, ele fez uma proposta. Quero que você me observe, apenas me observe. Pediu para que eu me sentasse no sofá e, enquanto ele começava a se mover pela sala, me explicava algo que no momento eu achava difícil de entender. Ele disse que naquela noite não queria mais ser apenas um cliente, queria ser algo mais, algo que eu não poderia compreender. De repente, ele puxou uma velha caixa debaixo da mesa e colocou-a sobre o chão. Olhe o que eu encontrei, ele disse com um sorriso perturbador, abrindo a caixa lentamente. Dentro da caixa havia algo que eu jamais esperaria ver em uma cena como aquela. Não era uma peça de roupa, nem uma joia. Eram objetos antigos, talvez relicários. Um pedaço de vidro quebrado, um anel de ouro, algumas pedras enegrecidas e uma fotografia. Ele colocou a foto sobre a mesa e me encarou. A foto era de uma jovem mulher com um olhar triste, quase vazio. Seu rosto estava um pouco desfocado, mas o que me chamou a atenção foi que a mulher na foto parecia ser eu. Não exatamente claro, mas a semelhança era inegável. Era como se ele tivesse tirado uma foto minha sem eu saber. Eu gelei. Um calafrio percorreu minha espinha. Você sabia que existiam mulheres antes de você? Muitas, muito antes de você, ele disse com um tom de voz que parecia excitado. Eu sempre encontro mulheres iguais a você. Elas aparecem quando eu mais preciso. Eu tentei me levantar, mas algo me impedia. Como se uma força invisível me puxasse de volta para o sofá. Minhas mãos começaram a suar. Meu coração batia mais rápido. O que estava acontecendo? Como ele sabia disso? Eu nunca o vi antes. Nunca o conheci. Eu estava a ponto de gritar quando ele se aproximou e me segurou os ombros com uma força que eu não esperava. Seus olhos estavam completamente descontrolados, como se estivesse possuído. Eu tenho o que você precisa, ele disse em um sussurro baixo. Você vai ser como elas, como todas as outras. Você vai me ajudar a completar o ciclo. Eu não sabia o que ele queria dizer com aquilo, mas já não importava. Eu tentei lutar, mas minha mente estava em um turbilhão. Ele me empurrou para o sofá novamente e, nesse momento, as luzes começaram a piscar com mais intensidade. As sombras dançavam pelas paredes como se algo estivesse se arrastando atrás delas. De repente, uma sensação gelada percorreu minha espinha. A porta do apartamento, que estava fechada, começou a bater violentamente, como se uma tempestade estivesse lá fora. Mas quando fui olhar, não havia nada. Apenas o vazio e o corredor escuro. Eu comecei a gritar, tentando sair dali, mas ele me impediu. Sua força era impossível de se escapar. E antes que eu pudesse entender o que estava acontecendo, ele simplesmente desapareceu. O apartamento estava vazio. O homem não estava mais ali. E tudo ao redor parecia ter se transformado em uma cena surreal. As sombras não se moviam mais. O silêncio era absoluto. Senti uma pressão nos meus pulmões. Eu corri para a porta, a destranquei e saí daquele prédio, ainda atordoada, sem saber o que havia acontecido. Mas ao olhar para o relógio, percebi que horas haviam se passado em minutos.
O que eu vivi naquela noite não parecia possível. Algo estava muito errado naquele apartamento, mas nunca mais conseguia entender o que realmente aconteceu. Tudo o que eu sabia é que naquele lugar algo terrível me observava. Algo que de alguma forma estava sempre ali, esperando pela próxima mulher, pela próxima Camila. Eu sou caminhoneiro há mais de 20 anos e já encarei estradas que a maioria jamais imaginaria. Meu nome é Marcelo e sempre acreditei que por mais que as longas viagens pudessem ser solitárias, nada realmente pudessem me surpreender. Mas naquela noite, enquanto eu cruzava uma das estradas mais remotas do interior do Brasil, descobri que há horrores que o tempo e a distância não conseguem apagar. Era uma sexta-feira chuvosa e o céu parecia pesado, carregado de nuvens que prometiam tempestade. Eu estava transportando uma carga de produtos agrícolas de um pequeno município do Mato Grosso para uma cidade do interior de Minas Gerais. A rodovia, conhecida por ser traiçoeira e deserta, me fazia sentir um desconforto peculiar. A cabine do caminhão era meu santuário, um espaço familiar repleto de lembranças, fotos e pequenos amuletos que me protegiam, ou pelo menos assim eu acreditava. Naquela noite, o asfalto molhado refletia as luzes amarelas do meu farol, criando um cenário quase hipnótico. Enquanto dirigia, a chuva começava a cair com mais intensidade, e o som constante das gotas batendo no para-brisa me fazia lembrar de histórias que ouvia em paradas de estrada, relatos de almas penadas e acontecimentos inexplicáveis. Nunca dei muita importância a esses contos, mas algo naquela noite parecia diferente. Aos poucos, a estrada se estreitava e as árvores que margeavam o trajeto pareciam fechar-se ao meu redor, formando um túnel natural de sombras. Foi quando, a alguns quilômetros adiante, avistei uma figura parada na beira da via. A princípio, pensei tratar-se de algum trabalhador rural, mas algo no modo como a figura se mantinha imóvel, com os olhos voltados para o horizonte, me fez reduzir a velocidade. Parei o caminhão e esperei, mas quando a chuva cessou por alguns instantes, a figura simplesmente desapareceu. Contei comigo mesmo que devia ser fruto da minha imaginação, alimentada pela solidão e pelo clima carregado. Sem demora, retomei a viagem, mas não consegui tirar daquela imagem. A sensação de estar sendo observado apertava meu peito a cada quilômetro percorrido. O rádio, que normalmente animava minhas longas jornadas com músicas e conversas, começou a emitir estática, interrompida por ruídos quase imperceptíveis. Não era uma interferência comum. Parecia uma voz distante, mas nítida, como se alguém sussurrasse palavras em um idioma esquecido. Tentei ignorar, concentrando-me na estrada, mas o sentimento persistente de que algo estava errado me acompanhava. Logo ao me aproximar de uma curva fechada, as luzes do caminhão piscaram violentamente. Senti um arrepio percorrer minha espinha e a adrenalina tomou conta. Foi nesse instante que percebi uma mudança sutil na paisagem. Os contornos das árvores ficaram mais definidos e a densa neblina que se formava ao redor do caminhão parecia revelar sombras que se moviam fora do meu campo de visão. A cada curva, eu tinha a impressão de que algo me seguia, mantendo uma distância exata que jamais variava, como se soubesse dos meus movimentos antes mesmo de eu realizá-los. Decidi parar em um pequeno posto de combustível abandonado, um daqueles locais esquecidos pelo tempo e pela modernidade. A estrutura, meio desmoronada, exalava um cheiro de mofo e solidão. Saí do caminhão e fui até a bombagem para reabastecer, mas, ao olhar para trás, a sensação de ser observado se intensificou. Virei-me e vi, por um breve instante, uma silhueta ao fundo, algo que não se encaixava na paisagem rural. Era alta, vestida com um casaco surrado, e seus olhos pareciam refletir a escuridão da noite.
Contei comigo mesmo que talvez fosse apenas o reflexo de uma árvore ou um jogo de luzes, mas a inquietação persistia. Ao retornar ao caminhão, com o tanque agora cheio, a atmosfera no interior da cabine estava carregada de tensão. Lembrei-me das histórias que ouvira sobre antigos moradores da região, sobre rituais esquecidos e pactos com entidades que habitavam as matas e as estradas. Cada som do motor, cada gota de chuva que batia no metal do caminhão parecia anunciar que algo estava para acontecer. Enquanto retomava a estrada, a neblina se adensou de maneira quase sobrenatural, a ponto de reduzir drasticamente minha visão. Foi então que vi, a poucos metros do caminhão, uma placa enferrujada, parcialmente encoberta pela vegetação, com inscrições que não consegui decifrar de imediato. Parei novamente para verificar e, ao me aproximar, percebi que as letras pareciam ter sido riscadas com precisão e uma espécie de pressa. Voltei para o caminhão com uma sensação de urgência, como se aquela mensagem fosse um aviso. Noite avançava e a sensação de pavor só aumentava. O rádio voltou a emitir estática, mas dessa vez a interferência se transformou em uma melodia baixa e ritmada, quase hipnótica, que me fazia perder a noção do tempo. Cada quilômetro parecia me levar mais fundo para um pesadelo do qual eu não conseguia escapar. Lembrei-me dos inúmeros relatos que ouvira de outros caminhoneiros, histórias de encontros inexplicáveis na estrada, de clientes que desapareciam sem deixar rastros, de luzes que surgiam e sumiam misteriosamente. Foi quando, em meio à escuridão, a figura que eu havia avistado no posto reapareceu, desta vez bem próxima ao caminhão. Ela estava parada na beira da estrada, olhando fixamente para mim, como se desafiasse minha presença. O coração acelerou e minhas mãos suavam frio enquanto tentava ligar para a polícia, mas meu celular, inexplicavelmente, estava sem sinal. Senti que a realidade se distorcia, como se o tempo tivesse desacelerado ao meu redor. A silhueta permaneceu imóvel, mas o olhar que emanava era penetrante, carregado de uma tristeza que parecia refletir todas as perdas daquela terra esquecida. Com o passar dos minutos, a sensação de estar cercado por forças invisíveis se tornou insuportável. A cabine do caminhão, que antes era um refúgio, agora parecia uma prisão onde cada ruído era amplificado, onde a própria escuridão conspirava contra mim. Em determinado momento, o motor começou a falhar e eu senti um frio cortante invadir meus ossos. Ao tentar reiniciar o caminhão, ouvi passos do lado de fora. Passos lentos, marcados por um compasso que se sincronizava com o bater acelerado do meu coração. Saí do caminhão decidido a enfrentar o que quer que estivesse me assombrando, e a neblina parecia se abrir como um véu, revelando um caminho estreito que levava a uma pequena clareira. Lá, encontrei uma antiga cabana de madeira, com janelas quebradas e a porta pendendo precariamente. Algo me impulsionou a entrar. Cada degrau rangia sob meus pés e o ar dentro da cabana estava denso, impregnado de um odor que misturava terra úmida e decadência. Em uma das paredes havia uma pintura desgastada que retratava uma família. Rostos marcados pela dor, olhares que pareciam contar histórias de abandono e terror. Eu não sabia se aquelas eram as almas daqueles que um dia viveram ali ou se eram apenas símbolos de um passado esquecido. Enquanto explorava o interior, senti uma presença constante, como se alguém estivesse me acompanhando em cada sombra. Não havia sinais de vida, mas a sensação de ser observado era inegável. Meus instintos me alertavam, mas a curiosidade, ou talvez o desespero por respostas, me fez continuar. No centro da sala, encontrei um objeto que chamou minha atenção. Um antigo relógio de parede, parado exatamente às 3h33. Por algum motivo, aquele horário parecia marcar o início de algo. Um ciclo que se repetia a cada noite sombria. Decidi sair da cabana e voltar ao caminhão. Mas ao fazer isso, percebi que a figura que eu via há horas estava agora diretamente na minha frente, bloqueando a única rota de fuga.
Seus olhos, inexpressivos e profundos, refletiam a escuridão da noite. E por um breve momento, senti como se toda a minha existência estivesse sendo absorvida por aquele olhar. Fiquei paralisado, sem saber se deveria correr ou enfrentar aquilo de frente. A presença permaneceu imóvel e o tempo parecia se estender em um silêncio ensurdecedor. Então, como se fosse uma ordem silenciosa, o motor do caminhão voltou a rugir. E sem pensar, entrei e acelerei com todas as forças, deixando para trás a cabana, a figura e a sensação de que a própria estrada conspirava para me aprisionar. Dirigi sem rumo, apenas seguindo o instinto de escapar daquele pesadelo, e a neblina começou a dissipar aos poucos com o alvorecer. Ainda assim, a sensação de que algo me observava nunca me abandonou. Cheguei a uma pequena cidade onde pude buscar ajuda e, mais tarde, relatar os acontecimentos. Mas ninguém parecia acreditar naquilo que vivi. Alguns murmuravam que as estradas do interior do Brasil guardam segredos sombrios, histórias de antigos pactos e almas perdidas que, à noite, buscam companhia para continuar seus ciclos de dor e solidão. Hoje, cada vez que subo ao meu caminhão, sinto um frio na espinha ao passar por aquela região. O rádio, às vezes, emite estática com murmúrios indistintos, e a memória daquela noite permanece viva em minha mente, como um lembrete de que nem todas as viagens têm um destino previsível. A estrada se transformou para mim em um símbolo de que o terror pode estar à espreita, mesmo naquilo que julgamos ser o mais cotidiano dos caminhos. Nunca mais olharei para a escuridão da mesma maneira. Sei que, em algum lugar naquela vastidão de asfalto e mata, a figura ainda me espera, como parte do ciclo eterno que se repete a cada noite chuvosa, a cada neblina que se levanta e a cada silêncio carregado de promessas sombrias. E eu, um simples caminhoneiro, carrego comigo a certeza de que há destinos que, uma vez trilhados, jamais nos deixam esquecer o peso dos segredos que as estradas podem esconder. Sou enfermeiro há 15 anos e posso dizer com certeza que já vi de tudo nessa profissão, mas nada se compara ao que aconteceu durante meu plantão noturno no Hospital Santa Clara, em março de 2019. Foi algo que mudou completamente minha visão sobre a vida, a morte e tudo que existe entre esses dois extremos. Era uma noite particularmente fria para o início da primavera. Eu estava no terceiro plantão consecutivo de 12 horas, cobrindo a licença de um colega na ala de cuidados paliativos. Para quem não conhece, é a seção onde cuidamos de pacientes terminais. Não é um lugar fácil de trabalhar. Você precisa ter um equilíbrio emocional muito grande para lidar com a morte diariamente. Naquela noite, tínhamos apenas 4 pacientes internados. 2 idosos com câncer em estágio terminal, uma senhora com esclerose lateral amiotrófica e Maria Helena, uma jovem de 28 anos com uma condição neurológica rara e degenerativa. Maria Helena era diferente dos outros pacientes. Apesar de seu estado grave, ela mantinha uma lucidez impressionante e sempre conversava comigo durante as rondas noturnas. Por volta das 2 horas da manhã, fui fazer a verificação de rotina dos sinais vitais. Comecei pelos quartos dos idosos, depois passei pela senhora com ela e, por fim, cheguei ao quarto 407, onde estava Maria Helena. Assim que abri a porta, percebi algo estranho. O quarto estava gelado, muito mais frio que o resto do hospital. O monitor cardíaco mostrava batimentos normais, mas Maria Helena estava imóvel, olhando fixamente para o teto. Maria Helena. Zrenia, chamei suavemente. Ela virou a cabeça em minha direção com um movimento brusco e antinatural. Seus olhos estavam diferentes. As íris, normalmente castanhas, agora tinham um tom amarelado doentio. Ela sorriu, mas não era seu sorriso habitual, gentil e tímido. Era algo predatório.
Carlos. Ela disse meu nome com uma voz que não era a dela. Era mais grave, mais áspera. Que bom que você veio. Preciso te contar uma coisa. Aproximei-me da cama, checando os equipamentos. Tudo parecia normal, mas algo estava errado. Muito errado. O ar estava pesado, como se estivesse carregado de eletricidade estática. Sabe por que eu estou aqui? Ela perguntou, ainda com aquele sorriso perturbador. Não é por causa da doença, é por causa dele, o médico que me matou. Fiquei paralisado. Maria Helena nunca havia sido paciente de outro hospital. Ela veio direto para o Santa Clara quando seus sintomas começaram, há 6 meses. Do que você está falando? Perguntei, tentando manter a calma profissional. 1987, ela continuou, sua voz ficando cada vez mais grave. Eu era enfermeira aqui. Dr. Mendes estava fazendo experimentos ilegais com pacientes terminais. Eu descobri. Ele me empurrou da escada de emergência. Ninguém nunca soube. Meu sangue gelou. Dr. Mendes foi um neurologista famoso que trabalhou no hospital nos anos 80. Ele morreu em 1990 de ataque cardíaco. Mas você tem 28 anos, Maria Helena. Em 1987. Olhe para mim, ela ordenou. Quando olhei novamente para seu rosto, gritei. Não era mais o rosto de Maria Helena. Era o rosto de uma mulher mais velha, pálido e contorcido, com uma ferida profunda na têmpora. O monitor cardíaco começou a apitar freneticamente. Corri para chamar ajuda, mas a porta não abria. O ar ficou ainda mais frio e eu podia ver minha respiração formando nuvens de vapor. De repente, todas as luzes do quarto começaram a piscar. Precisamos de justiça. A voz agora vinha de trás de mim. Todos nós. Quando me virei, vi não apenas uma, mas várias figuras espectrais ao redor da cama de Maria Helena. Homens e mulheres, jovens e idosos, todos com expressões de dor e sofrimento. E no centro deles, Maria Helena, ou quem quer que fosse, levitava alguns centímetros acima da cama. Os equipamentos médicos enlouqueceram. Alarmes dispararam por todo o quarto. As figuras espectrais começaram a se aproximar de mim, suas formas etéreas distorcendo-se de maneiras impossíveis. Não sei quanto tempo fiquei ali, paralisado de terror. Em algum momento, ouvi batidas fortes na porta e vozes chamando meu nome. Quando a equipe de emergência finalmente conseguiu entrar no quarto, encontraram apenas eu, caído no chão, e Maria Helena, sem vida, em sua cama. A causa oficial da morte foi registrada como parada cardíaca devido à progressão de sua doença. Mas eu sei a verdade. Nos dias que se seguiram, pesquisei nos arquivos antigos do hospital. Encontrei registros de uma enfermeira chamada Regina Santos, que desapareceu misteriosamente em 1987. Sua foto era idêntica à figura que vi naquela noite. Pedi demissão do hospital uma semana depois. Não conseguia mais trabalhar lá, sabendo o que sei agora. Às vezes, quando fecho os olhos, ainda vejo aquelas figuras espectrais e ouço aquela voz dizendo: precisamos de justiça. Continuo trabalhando como enfermeiro, mas apenas em clínicas particulares durante o dia. Nunca mais fiz um plantão noturno. E toda vez que passo em frente ao Hospital Santa Clara, sinto aquele mesmo frio na espinha e tenho a sensação de que estou sendo observado através das janelas do quarto 407. Dizem que hospitais são lugares onde a linha entre a vida e a morte é mais tênue. Depois daquela noite, aprendi que essa linha é muito mais borrada do que imaginamos. E às vezes, as histórias dos mortos precisam ser contadas, mesmo que isso signifique atravessar essa linha de maneiras que desafiam nossa compreensão da realidade. Eu nunca fui do tipo que se aventura em lugares proibidos. Meus pais sempre foram super protetores, do tipo que acham que o mundo lá fora é um campo minado de perigos. Mas naquela noite, tudo mudou.
Eu tinha 17 anos e minha namorada, Clara, era a única pessoa que me fazia sentir vivo em meio àquela vida controlada. Nós éramos dois adolescentes tentando encontrar um espaço nosso, longe dos olhares julgadores dos nossos pais conservadores. Clara tinha uma ideia maluca: ir até um prédio abandonado na periferia da cidade para finalmente perdermos nossa virgindade. Eu sabia que era arriscado, mas a empolgação dela era contagiante. Ela sempre foi mais corajosa que eu, mais impulsiva. E naquele momento, eu só queria impressioná-la. O prédio era um antigo hospital, abandonado há décadas. Diziam que algo terrível havia acontecido lá, mas ninguém nunca soube ao certo o quê. As histórias variavam desde experimentos científicos macabros até assassinatos em série. Eu tentava não pensar muito nisso, mas o ar pesado do lugar já me dava arrepios antes mesmo de entrarmos. Chegamos lá por volta das 10 da noite. O céu estava nublado e a lua mal aparecia entre as nuvens. Clara segurava minha mão com força, mas eu sentia que era mais para me tranquilizar do que por medo. Ela parecia tão confiante, tão determinada. Eu, por outro lado, estava suando frio. Entramos por uma janela quebrada no térreo. O cheiro de mofo e decadência era quase insuportável. O chão estava coberto de entulho e as paredes tinham grafites desbotados que pareciam gritar em silêncio. Clara acendeu uma lanterna que trouxera e iluminou o caminho à frente. "Vamos lá, não vai ser tão ruim", ela disse sorrindo, como se estivéssemos prestes a entrar em um parque de diversões, não em um lugar que parecia saído de um pesadelo. Subimos as escadas até o segundo andar, onde ela achava que seria mais privado. Cada passo que dávamos ecoava pelo corredor vazio, e eu não conseguia parar de olhar para trás, com medo de que algo ou alguém estivesse nos seguindo. Encontramos uma sala que parecia ter sido um antigo consultório. Havia uma maca enferrujada no canto e prateleiras vazias nas paredes. Clara colocou uma manta no chão e olhou para mim com aqueles olhos que sempre me deixavam sem palavras. "Aqui está bom, não está?" Ela perguntou, tentando parecer descontraída, mas eu conseguia ver um leve tremor em suas mãos. Eu concordei, tentando ignorar o aperto no meu peito. Estávamos prestes a fazer algo que eu tanto queria, mas o ambiente parecia conspirar contra nós. O silêncio era opressivo e cada som que vinha de fora, o vento batendo nas janelas quebradas, o rangido de uma porta em algum lugar distante, me fazia pular. Foi quando começamos que tudo mudou. No meio do ato, ouvimos um barulho vindo do corredor. Era como se alguém estivesse arrastando os pés lentamente em nossa direção. Clara parou de repente, seus olhos arregalados de medo. "Você ouviu isso?" Ela sussurrou, sua voz tremendo. Eu ouvi, e o som estava ficando mais alto, mais próximo. Meu coração batia tão forte que eu achava que ia explodir. Peguei a lanterna e apontei para a porta, mas não havia ninguém lá. Ainda assim, o barulho continuava. "Vamos embora", eu disse, tentando manter a calma, mas minha voz saiu como um gemido. Clara concordou rapidamente e nós nos vestimos às pressas. Enquanto eu recolhia a manta, algo bateu na porta com força, fazendo ambos gritarmos. A lanterna caiu no chão e rolou, iluminando brevemente uma figura alta e magra parada no limiar da porta. Eu não consegui ver o rosto, apenas uma silhueta escura e distorcida. "Saiam!" Uma voz rouca e gutural sussurrou, vindo de todos os lados ao mesmo tempo. Não pensei duas vezes. Peguei a mão de Clara e saímos correndo, tropeçando no escuro. O som de passos pesados nos perseguia e eu não olhei para trás. Descemos as escadas tão rápido que quase caímos várias vezes. Quando finalmente chegamos à janela por onde entramos, eu praticamente joguei Clara para fora antes de pular atrás dela. Corremos até o carro e só quando estávamos dentro, com as portas trancadas, é que eu me permiti olhar para o prédio. Lá, em uma das janelas do segundo andar, vi a mesma figura escura observando-nos.
Não havia como saber se era real ou apenas minha mente brincando comigo, mas uma coisa era certa: nunca mais voltaria àquele lugar. No caminho de volta para casa, Clara e eu não dissemos uma palavra. Ela segurava minha mão com força e eu podia sentir o tremor nela. Quando a deixei em casa, ela me olhou nos olhos e disse: "Promete que nunca vamos falar sobre isso de novo." Eu prometi, mas desde aquela noite tenho pesadelos recorrentes com a figura na janela. E pior, tenho a sensação de que ela ainda está me observando, esperando o momento certo para me pegar. Sou professora de história há 12 anos e sempre tive problemas para dormir. Meu nome é Marina, tenho 34 anos e desde que me divorciei há 2 anos, encontrei na caminhada noturna uma forma de lidar com a insônia. O silêncio das ruas desertas sempre me trouxe uma estranha paz, até aquela madrugada. Era 3h20 da manhã quando saí de casa. Uso um aplicativo para registrar meus percursos e sempre sigo a mesma rota. Desço a Rua das Palmeiras, atravesso a Praça Central, contorno o Lago Artificial e volto pela Avenida Principal. Uma hora de caminhada que sempre me ajudou a reorganizar os pensamentos. Naquela noite o ar estava diferente. Não havia brisa e o céu estava coberto por nuvens pesadas que bloqueavam completamente a luz da lua. As luzes dos postes pareciam mais fracas que o normal, criando sombras alongadas que dançavam nas calçadas vazias. Durante o divórcio, essas caminhadas foram minha terapia. Enquanto Roberto brigava pela casa e pelos móveis, eu encontrava consolo nessas ruas silenciosas. Aprendi a reconhecer cada rachadura na calçada, cada árvore, cada casa. Este bairro tinha se tornado meu refúgio. Estava passando pelo lago quando notei algo estranho. Normalmente consigo ver meu reflexo na água parada, mas naquela noite a superfície estava completamente negra. Não refletia nem mesmo as luzes dos postes. Parecia absorver toda a luminosidade ao seu redor. Parei por um momento intrigada. Foi quando percebi que não havia nenhum som. Nenhum, nem grilos, nem o ruído distante dos carros na rodovia, nem mesmo o barulho dos meus próprios passos. Era como se o mundo tivesse sido envolto em algodão. Decidi continuar minha caminhada, mas algo tinha mudado. As ruas que eu conhecia tão bem pareciam diferentes, como se tivessem sido sutilmente alteradas. As casas pareciam mais altas, as árvores mais retorcidas, as sombras mais densas. Foi então que vi algo se movendo à minha frente. Não era uma pessoa, nem um animal. Era como se um pedaço da escuridão tivesse se desprendido das sombras e agora se movesse por conta própria. Não fazia som algum, apenas deslizava. Meu corpo congelou. Anos de caminhadas noturnas me ensinaram a lidar com mendigos, cachorros de rua e até mesmo alguns bêbados inconvenientes. Mas isso era diferente. A forma escura parou. Mesmo sem olhos visíveis, eu sabia que estava me observando. O ar ficou ainda mais pesado e senti uma pressão nos ouvidos, como se estivesse mergulhando em águas profundas. Lentamente comecei a recuar. A criatura, não consigo pensar em outra palavra para descrevê-la, começou a se aproximar. Não tinha pernas ou braços definidos, era como uma mancha de escuridão absoluta que se movia com propósito. Corri como nunca tinha corrido antes. Meus pulmões queimavam e minhas pernas doíam, mas não ousei parar. O pior era não ouvir som algum, nem mesmo minha própria respiração ofegante ou meus pés batendo contra o asfalto. Quando finalmente cheguei em casa, tranquei todas as portas e janelas. Passei o resto da noite acordada, observando as sombras no teto do meu quarto, temendo que uma delas começasse a se mover. Hoje, 6 meses depois, ainda não voltei a caminhar à noite. Comprei uma esteira e faço meus exercícios em casa. Às vezes, quando olho pela janela durante a madrugada, vejo sombras se movendo de formas que sombras não deveriam se mover.
Percebi que há coisas na escuridão que preferem ficar escondidas, coisas que só se revelam para aqueles que ousam perturbar sua solidão. E algumas noites, quando a insônia me atormenta, imagino se aquela criatura ainda está lá fora, deslizando silenciosamente pelas ruas vazias, esperando por outro caminhante solitário